Olá, eu sou o professor José Maria Monteiro e na aula de hoje nós vamos discutir como fazer a integração entre o PyQt versão 6 e um modelo de Machine Learning. Mais precisamente, nós vamos discutir como desenvolver uma aplicação em PyQt que utiliza um modelo de Machine Learning previamente treinado. Em especial, um classificador binário, que é o modelo que nós vamos utilizar na aula de hoje, beleza? Então vem com a gente. Bom, a nossa primeira tarefa consiste em entender os dados que serão utilizados para criar o nosso classificador binário. Então, para isso, nós vamos aqui na nossa pasta Python Project curso PyQt 6. Dentro da pasta do nosso projeto, nós temos uma pasta chamada Data. Então, a gente vai entrar nessa pasta. E aqui nós temos uma planilha, tá? Um documento aqui do Microsoft Excel chamado Misinformation Dataset. Nós vamos abrir esta planilha, tá? Bom, aqui nós temos um conjunto de textos capturados de grupos públicos do WhatsApp, tá? Onde eu tenho basicamente duas colunas aqui, ó, tá? A primeira coluna eu tenho um texto. Então, por exemplo, esse texto aqui. O dia em que ex-guerrilheiro, militantes e desarmamentistas tentaram Bolsonaro. E aqui, em Misinformation, eu tenho o rótulo desse exemplo. Então, eu vou ter rótulo 1 se esse texto foi classificado como Misinformation, como desinformação, ou 0 se ele foi classificado como não desinformação. Então aqui, o nível dos jornalistas do programa Roda Viva foi tão baixo que até Marcos Antônio Villa, opositor ferrenho do Bolsonaro, criticou, papapá. Então, esse texto foi previamente rotulado como, com o rótulo 1, ou seja, um texto que contém desinformação, né? Aqui, por exemplo, um texto que tem apenas a palavra atenção. Então, ele foi rotulado como 0. Então, um texto que não contém desinformação. Então, mais um exemplo aqui. Defesa de Lula entrou com 78 recursos no caso Triplex. Então, está rotulado aqui como 0, porque, de fato, a defesa entrou com essa quantidade de recursos, tá? Então, eu tenho um texto. Sempre os meus exemplos vão ser pares, né? Onde eu tenho um texto e um rótulo com o valor 1 se esse texto tem desinformação, valor 0 se esse texto não tem desinformação. O que nós vamos querer desenvolver é um modelo de Machine Learning, um classificador binário, que recebe como entrada um texto ainda não rotulado e ele nos devolve a informação desse texto ser uma desinformação ou não. Ou ainda, ele pode nos devolver a probabilidade desse texto conter desinformação, ou seja, a probabilidade dele pertencer à classe 1, desinformação, e a probabilidade dele pertencer à classe 0, não desinformação. Tá? Então, o nosso dataset é bem simples. Tá? Eu tenho uma classificação binária, duas classes, o texto tem desinformação, 0, o texto não tem desinformação. E o que eu quero é criar um classificador que automaticamente eu passe para ele, quando eu passar para ele um texto, ele automaticamente me diga se esse texto contém ou não desinformação. Esse é o nosso dataset, está disponível para vocês e é o que a gente precisa para começar a pensar em como desenvolver o nosso classificador binário, nosso primeiro modelo aí de Machine Learning, ok? Bom, a nossa segunda tarefa consiste em transformar o nosso dataset, que tem uma estrutura onde eu tenho dois atributos. O primeiro atributo é um texto e o segundo atributo é um rótulo, que diz qual a classe desse texto. Se é 1, se ele contém desinformação, 0, se ele não contém desinformação. Eu preciso transformar o meu dataset para que agora eu tenha um conjunto de atributos, de features, que representem esse texto. Então, para cada texto, eu preciso criar um vetor de atributos que representem esse texto. Tá?
Isso é o que nós chamamos de embeddings. Então, nós precisamos de uma representação estruturada para manipular e processar essas informações que estão nesses textos. Tá? Então, cada entrada, né, cada texto do nosso dataset, ele deve ser transformado em um vetor de atributos. Tá? Como fazer isso? Nós temos diferentes abordagens para fazer os embeddings. As principais são Bag of Words, TF-DF e Word Embedding. Para a gente ter uma ideia, a estratégia mais simples é fazer um Bag of Words, ou seja, eu vou representar o texto, né, da minha entrada como um vetor, onde nesse vetor eu posso colocar para cada palavra que aparece nos textos, no meu dicionário, né, eu coloco se essa palavra existe no meu texto, ou 0 se ela não está presente no meu texto. Então, seria algo semelhante a isso. Vamos considerar esse primeiro exemplo aqui. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, eu vou pegar todas as palavras que fazem parte desse texto e criar um dicionário. E cada uma dessas palavras agora passa a ser uma coluna, um atributo. E aí, para representar essa frase, tá? Eu posso usar duas estratégias. A primeira, mais simples, é colocar se essa palavra aparece no texto, ou 0 se ela não aparece no texto. Então, meio, então aparece aqui nesse exemplo 1, eu vou colocar 1. Mas, por exemplo, a palavra desse, acontecimento, na vida, que podem estar presentes em outros textos, não aparece no exemplo 1. Então, eu coloquei 0. Essa é uma estratégia possível. A segunda estratégia é, em vez de colocar só 0 e 1, colocar a quantidade de vezes que a palavra aparece no texto. Então, aqui a palavra no exemplo 1 aparece 3 vezes. Então, eu vou colocar 3. Tá? A palavra nunca, tá, aparece uma única vez. Então, eu vou colocar 1. E aí, eu tenho essas duas possibilidades de usar o Bag of Words. Tá? Usando apenas 1 e 0 para indicar a presença ou a ausência dessa palavra no texto, ou a segunda abordagem, onde eu coloco a quantidade de vezes que a palavra aparece no texto. Aqui eu tenho um segundo exemplo, tá? Vamos ver esse segundo exemplo aqui, onde agora eu tenho duas sentenças. Ó. Sentença 1 tem "This is a good job, I will not miss it for anything". E a sentença 2 tem "This is a good at all". Então, veja que eu tenho um conjunto de sentenças, aqui nesse caso só duas, mas eu poderia ter um trulhão de sentenças. Essas sentenças vão formar um corpus, né? E aí desse corpus eu vou extrair um conjunto de palavras. Cada palavra vira uma coluna, vira um atributo. Então eu posso fazer isso usando essa classe aqui do Python, counter-vectorize. Tá? É ela que vai transformar, vai receber como entrada um conjunto de textos e gerar as colunas, né, que devem compor essa matriz de embeddings que vai representar os textos agora. Então é ela que vai extrair as palavras e vai dizer que palavra vai ser agora um atributo, né, da minha matriz. Tá? Então agora eu vou ter algo desse tipo. Ó. Sentença 1. E aqui, ó, nas colunas, eu vou ter as palavras que estão presentes nas duas sentenças, na sentença 1 e na sentença 2. Então, elas formam aí o meu corpus, né, o meu dicionário. Então, eu tenho as palavras all, anything, at, for, good, is, it, job, miss, not, this, will. Beleza, e na sentença 1 aparece a palavra all? Não, 0. Na sentença 1 aparece a palavra anything? Sim, então 1. Tá? Na sentença 2 aparece a palavra all? Sim, então 1. Na sentença 2 aparece a palavra anything? Não, então 0. Tá? Então, eu tenho agora para cada sentença, para cada texto, para cada instância, para cada entrada do meu dataset,
né? Eu não vou representar mais esse texto pelo texto em si, mas por esse conjunto de atributos, né, que representam as palavras presentes no texto. Tá? Então, é isso que nós chamamos de embedding. Então, nós vamos ter que dar um jeito, né, de transformar o nosso dataset, que é um dataset que só tem duas colunas, texto e a classe, o rótulo da classe, se é 1, se contém desinformação, 0, se não contém desinformação, em algo desse tipo, onde para cada texto eu agora tenha, né, um conjunto de palavras, eu vou dizer se a palavra está presente nesse texto ou não. E no final eu vou ter aqui meu atributo classe, né, continuo tendo que ter o atributo classe, que vai ter 1 indicando se essa sentença, se esse texto contém desinformação ou 0, caso contrário. Mas eu preciso dar um jeito, né, de transformar o meu dataset, que só tem texto e rótulo, em algo com essa estrutura, onde para cada item, além do rótulo, né, eu vou trocar o texto por um conjunto de atributos, um conjunto de colunas, onde cada coluna representa uma palavra, né, uma palavra que pertence a esse dicionário que foi extraído de todas as sentenças que eu vou manipular. E nós fazemos isso com essa classe aqui, counter vectorize. É uma possibilidade, né? Se eu estiver usando bag of words, eu vou usar counter vectorize. Se eu estiver usando tfdf ou word2vec, aí eu vou usar outras classes, tá? Mas por enquanto, basta a gente usar o bag of words. Tranquilo? Então essa é a nossa segunda tarefa que a gente precisa estar ciente que eu vou precisar realizar. Nossa terceira tarefa consiste em criar um classificador binário, seja um modelo de machine learning, utilizando como dados de treinamento os dados que nós rotulamos e que estão no nosso dataset. Para isso, nós vamos utilizar esse arquivo aqui, ó, misinformation_detection.py. Bom, esse arquivo foi desenvolvido pelo meu aluno de mestrado, Lucas Cabral. E, inicialmente, aqui nós importamos algumas bibliotecas que são essenciais para o nosso código funcionar. Bom, uma biblioteca para trabalhar com strings, já que nós estamos trabalhando com textos. Uma biblioteca para trabalhar com emojis, já que nós estamos trabalhando com postagens de WhatsApp, elas vêm com emojis. E a nossa biblioteca NLTK, né, que é a biblioteca de processamento de linguagem natural, que é o Natural Language Toolkit. Então, nessa biblioteca nós temos um conjunto de ferramentas já prontas, de métodos já prontos para trabalhar com texto, né, com o que nós chamamos de processamento de linguagem natural. Bom, nós precisamos também baixar um conjunto de stop words, né? Stop words são palavras que não agregam muito significado a um texto, como por exemplo de, para, em, então do, da. Então eu posso remover essas stop words do meu texto sem causar mudanças significativas aí no comportamento do meu classificador, tá? Então nós vamos fazer isso usando esse método download do NLTK, passando aqui com o parâmetro stop words. Então, o NLTK vai baixar um arquivo que tem um conjunto de stop words, tá? Bom, eu só preciso fazer isso uma vez. Então, como eu já fiz, está comentado aqui, tá? Vocês precisam fazer pelo menos uma vez. Pode ser aqui, rodando o código Python, pode ser também num Jupyter Notebook, tá? Mas é necessário baixar as stop words, né? Esse arquivo que tem um conjunto de stop words. Se você não baixar, quando você executar o código, ele vai dizer que está faltando esse conjunto aí com as stop words. Beleza. Depois aqui, ó, from nltk.corpus, eu vou importar as stop words, né? Então agora eu posso usar as stop words que nós baixamos anteriormente. Eu vou aqui importar também esse pacote Space, tá? Que também é um pacote para a gente trabalhar com processamento de linguagem natural. Aqui, tá, ó, do scikit-learn, eu vou importar count vectorize. Lembram do count vectorize? É a classe que a gente vai utilizar para, dado
um corpus, um conjunto de postagens, um conjunto de textos, um conjunto de sentenças, a gente gerar uma matriz, onde cada coluna dessa matriz é uma palavra que pertence ao dicionário criado a partir desse corpus. E para cada instância, né, do meu dataset, eu vou colocar 0 ou 1, indicando se essa palavra está presente ou ausente na frase, né, na sentença. Então, beleza. Aqui eu estou usando esse Count Vectorizer, que vai ser a classe que eu vou utilizar para implementar o Bag of Words. Tá, vou importar também aqui a classe Logistic Regression, porque eu vou querer utilizar como algoritmo de classificação a regressão logística. Então, importei aqui a regressão logística. Bom, por que a regressão logística? Porque em testes anteriores nós verificamos que a regressão logística é um bom método para essa tarefa. Tá? Estou importando aqui também esse pacote Pickle. Tá? Ele é fundamental porque é o pacote que vai permitir que a gente serialize o modelo de Machine Learning criado. Então, o nosso classificador binário eu vou salvar em disco, né? Salvar um arquivo contendo o modelo treinado, o modelo criado, utilizando essa biblioteca aqui, Pickle. Então, é por isso que ela é tão importante para a gente. Bom, eu tenho uma classe, Misinformation Detection, tá? Que é a classe que representa o meu detector de desinformação. Beleza, então aqui eu tenho class Misinformation Detector. Aqui eu tenho o método init, que é como se fosse o método construtor da classe, é o método que será executado sempre que alguém instanciar um objeto da classe Misinformation Detector. Veja que eu vou passar aqui como parâmetro, né, eu tenho como parâmetro classifier igual a LR. Então, eu vou usar esse parâmetro para dizer que o classificador que eu quero usar é a regressão logística, é a Logistic Regression. Beleza. Dentro do método init, então, eu vou testar se classifier é igual a LR, que vai ser, porque está fixo aqui na passagem de parâmetros, né? Então, o que eu vou dizer? Ó? Que o atributo CLF do self, ou seja, do objeto da classe Misinformation Detector que está sendo criado, ele vai receber um objeto da classe Logistic Regression. Show! Então aqui, né, nesse momento, eu tenho um objeto que representa uma regressão logística. Está criado, mas eu ainda não treinei o meu modelo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é os embeddings, né? Então, eu vou usar aqui a classe Count Vectorize, tá? Eu vou passar de alguma forma o conjunto dos textos, tá? E ele vai me retornar a minha matriz de palavras, tá? Então, aqui eu estou só instanciando, né? Eu tenho um atributo nessa classe Misinformation Detection chamado Vectorize, que é um objeto da classe Count Vectorize. Beleza. Aqui, tá? Eu tenho alguns códigos que foram implementados pelo Lucas que eu removi por questões de compatibilidade. São bibliotecas antigas, bibliotecas que faziam, por exemplo, tratamento de emojis, tratamento de pontuação também, que não estão mais disponíveis, então eu removi, tá? Bom, lembram que nós baixamos, né, numa primeira execução, o conjunto de stop words a partir do Natural Language Toolkit, do NLTK. Então, agora eu vou usar esse conjunto de palavras, tá? Então, aqui eu estou usando list, stop words, ponto, words, português. Então, do arquivo que eu baixei do NLTK, que contém um conjunto de stop words, eu estou pegando as stop words em português, tá? E estou jogando nessa variável stop words. Mas eu posso adicionar stop words que por acaso não estejam nesse conjunto gerado pelo NLTK. Então eu estou fazendo isso aqui, new stop words, e aí eu coloquei algumas stop words que podem ser derivadas, por exemplo, de gírias, tá? Então tem lá, pra, vão, vou, bom, aí, né, PQ. Então,
eu estou usando aqui, definindo um conjunto adicional de stop words. E aí simplesmente eu vou juntar essas duas listas. Eu vou concatenar, né, as stop words que vêm do NLTK com as stop words que eu defini aqui, conhecendo os textos que estão no nosso dataset. Tá. Na versão anterior, nós usávamos um dicionário da língua portuguesa, tá? Que era esse dicionário que é me fornecido pela biblioteca Space. Então eu fazia isso aqui, ó, space.load, então eu passava, ó, barra space data pt core news sm barra pt core news sm 3.7.0. Bom, esse aqui era o código anterior. Essa biblioteca, ela está ultrapassada, então nós precisamos baixar uma nova biblioteca, tá? Então isso aqui nós precisamos atualizar para a versão 3.8.0. Então você tem que procurar essa biblioteca no Google, baixar essa biblioteca e copiar para a nossa pasta do projeto. Então eu fiz isso, ó, tá? Eu vou aqui na nossa pasta de projeto, ó, Python Project curso PyQt6, tá? Aqui está a nossa pasta de projeto, tá? Tem todos os nossos arquivos. E aí dentro, ó, eu tenho uma pasta Space Data, tá? E aqui dentro eu tenho o PT Core News SM 3.8.0 Py3, tá? Non-N. WHL. Então, esse arquivo aqui você precisa baixar, tá? Do Google, encontrar no Google, baixar, e ele é da biblioteca Space, e colocar dentro dessa pasta, beleza? E aí, o nosso código vai funcionar. Então, você vai colocar dentro dessa pasta Space Data. Tá aqui o arquivo atualizado, tá? Beleza, se a gente tentar usar o código anterior, não vai funcionar, tá? Porque essa biblioteca 3.7.0 está desatualizada. Então, a gente tem que usar essa 3.8.0. Baixou, e aí para carregar é fácil. Eu simplesmente vou fazer self.nlp. NLP é um atributo da classe Misinformation Detector. Ela recebe Space, ó. Space é a minha biblioteca para trabalhar com processamento de linguagem natural. Load, e aí eu vou carregar, ó, o meu dicionário do português. pt _core _news _sm. Mas isso aqui só vai funcionar, tá? Se a gente tiver previamente baixado a versão 3.8.0, que está aqui, ó, a versão 3.8.0, beleza? Show de bola. Então agora eu posso continuar. Bom, toda a biblioteca que fazia processamento de emojis, ela estava defasada. Então eu simplesmente comentei aqui o código do Lucas, tá? Para que a gente não ficasse dependente dessa biblioteca aqui que está desatualizada. Bom, veja que aqui eu terminei o init, tá? Então eu terminei o init, né? Vou terminar o método init, tá? E aqui eu começo um novo método, né? Que é esse remove stop words. Veja que eu passo um texto e ele vai remover as stop words do texto. Então ele retorna aqui um novo texto sem as stop words, tá? Então eu simplesmente vou verificar se a palavra, uma das palavras, eu vou fazer um split nesse texto, e para cada token do texto eu vou verificar se esse token está no conjunto stop words. Se tiver, eu removo, porque ele é uma stop words e eu não quero que ele fique no meu texto final. Então eu retorno aqui um texto sem stop words. Então esse método remove stop words vai receber um texto, uma entrada do meu dataset, tá? E vai retornar esse texto sem as stop words, então removendo as stop words. Da mesma forma, eu fiz aqui um método remove numbers, que recebe um texto e retira os números que estão nesse texto, porque os números têm pouco a contribuir para a semântica do texto, para o significado do texto em si, para a interpretação do texto. Então a gente remove aqui, tá, os números que por acaso ocorram
no texto. Depois nós executamos um processo de lematização. Então, colocamos, por exemplo, se eu tenho duas palavras vir e venha, então eu vou colocar tudo no infinitivo, tá? Então a gente executa aqui um método, né? Que eu tenho um método implementado para fazer a lematização de um texto. Então ele recebe como entrada um texto original e retorna o texto lematizado. Bom, tenho também esse método domain URL, que recebe um texto, e se esse texto tem uma URL, ele troca essa URL apenas pelo domínio. Então, se tem lá www.youtube.com/ e aí uma URL bem grande, ele simplesmente vai substituir essa URL por youtube.com. Tá? Porque basta para mim saber que ali tinha um link do YouTube. Então, esse método domain URL faz isso. Tá? Esse process_law é um método, tá, que nós implementamos para tratar os KKKs que as pessoas em geral usam em conversas no WhatsApp. Então, o que eu estou fazendo? Se você escreve 3 KKKs, ou 10 KKKs, ou 20 KKKs, eu vou trocar tudo por 3 KKKs. Tá? Então, eu estou padronizando os KKKs. Beleza. Aqui eu tenho um método preprocess, tá? Que, veja, ele recebe um texto e aí ele vai chamar esses métodos anteriores, tá? Para fazer o pré-processamento do texto. Ó. Então, simplesmente ele converte o texto para caixa alta, né? Remove os espaços vazios. Depois, ó, ele remove as URLs. Depois, processa os KKKs, né? Se eu tiver, por exemplo, uma sequência de 10Ks, ele vai trocar por uma sequência de 3Ks. Bom, aqui eu comentei essa parte que fazia o tratamento dos emojis, então não estou fazendo tratamento dos emojis. Em seguida, eu removo números que, porventura, estejam nesse texto. Removo as stop words, tá? Substituo, né, aqui as vírgulas, trato aqui as vírgulas e depois, ó, gero um texto com todo esse tratamento e, por fim, tá, eu faço a lematização do texto, ó, tá? E retorno o texto tratado e lematizado. Beleza. Eu tenho um método importante aqui dentro dessa classe, Misinformation Detector, que é o método train, que vai fazer o treinamento do modelo, treinamento do meu classificador binário. Veja que ele recebe como entrada o corpus. Quem é o corpus? Lembram da minha planilha? Ele é a primeira coluna. Tá? Ele tem os textos que foram compartilhados no WhatsApp. E o Y, quem é o Y? É a segunda coluna, é a minha classe, é o rótulo. Então tem lá a sequência de 1 ou 0, dizendo se esse texto contém desinformação ou não. Tá? Então aqui eu estou recebendo o meu dataset, né, aquela planilha do Excel, só que separado. Em corpus, a primeira coluna, que tem o texto, em Y, a segunda coluna, que tem o label. Aí agora eu pego o corpus, ó, e uso o meu count vectorize, ó, que eu criei anteriormente, que está nessa variável vectorize, dou um fit transform e passo o corpus, ou seja, o conjunto dos meus textos, das postagens. Ele vai substituir cada postagem dessa por um vetor, né, onde cada coluna do vetor é uma palavra e o valor no vetor vai ser 0 ou 1, indicando se essa palavra está presente no texto ou não. Tá, e veja que eu estou substituindo isso aqui, ó, com x. Então, o meu x agora, ó, são as minhas variáveis independentes, né? O y a gente chama de variável dependente, que é a minha classe, que é o que eu quero prever, se é 1 ou se é 0, se é desinformação ou não, a gente chama de variável dependente, o y. O x nós chamamos de variável independente, então x é um conjunto de colunas, né? X é uma matriz agora, onde cada texto que estava no meu dataset é uma linha, e nas colunas agora eu tenho as palavras do dicionário, tá? E os valores 0 ou 1, indicando se essa palavra está ou não no texto. Beleza. Então agora com x eu posso treinar o meu modelo. Ó, eu tenho x e y,
Então agora, CLF é uma regressão logística que eu criei anteriormente. Então eu dou um fit, passei ó, conjunto com as variáveis independentes e o conjunto y das variáveis, aqui só tem uma, né, que é a variável dependente. Beleza. Ora, esse método aqui, ele treina o modelo, tá? Então, depois de executar esse método train, nessa variável CLF, eu tenho o meu modelo treinado. Tá, se eu quiser fazer uma predição, eu criei um método aqui só para brincar com a predição. Então, é um método que recebe um texto, tá? Verifica se esse texto tem pelo menos 20 palavras, porque o nosso modelo não funciona bem com textos muito curtos, tá? Se tem mais de 20 palavras, ó, eu chamo o método para fazer o pré-processamento, que vai remover número, vai remover stop words, tá? Vai fazer a lematização desse texto, tá? Em seguida, ó, gera os embeddings, chama aqui ó, o count vectorize, né? Essa variável vectorize é uma variável da classe count vectorize, faz o embedding para transformar num vetor, né? Onde cada coluna do vetor passa a ser uma palavra que está no meu corpus. E depois ó, eu dou um predict. Então, faço clf.predictProba, porque eu quero obter a probabilidade dele pertencer a uma determinada classe. Tá? E passei aqui vec, ó, que é a minha variável, né? Que é o vetor que tem o embedding do texto que eu recebi como entrada. Então, eu tenho um texto, né? Fiz o embedding, aí o que eu estou passando para o método predictProba ó, é o vetor que contém os embeddings do texto. Então, está aqui o vec, é o vetor que tem os embeddings do texto pré-processado. Beleza. Ele vai me dar um valor entre 0 e 1, então eu estou multiplicando aqui por 100 e imprimo aqui a probabilidade desse texto conter desinformação. Aqui eu tenho um método para treinar o modelo, tá? Que eu simplesmente estou instanciando. Ó, mid é um objeto da classe misinformationDetector. Então, nessa linha, quando eu executar essa linha, que eu estou instanciando um objeto da classe misinformationDetector, o método init é executado. Tá? Então, está aqui o método init. Ó. Lembram do método init? O método init vai criar a variável que tem a regressão logística, né? Que tem um objeto que representa a regressão logística, vai baixar aqui as stop words, né? Vai dizer que stop words eu vou usar, que dicionário eu vou usar, vai setar tudo isso. Tá? Então, quando eu chamo aqui o método treinar modelo, ó, ele instancia um objeto da classe misinformationDetector, o método init é executado, tá? Depois, ó, eu vou ler, tá, a nossa planilha, ó, misinformation_dataset.csv, tá? Vou pegar, ó, só a coluna texto, text, né? Só a primeira coluna, que tem o texto, os textos que foram compartilhados no WhatsApp, pré-processo, tá? E joguei nessa variável text. E na variável y, eu coloco a segunda coluna, que é a coluna misinformation. Beleza, eu agora chamo o método train. Ó. Train, passei texts, né, que tem o conjunto dos textos, e y, que tem o conjunto dos rótulos, né, minha variável dependente. Então, eu vou chamar o train, que está bem aqui, ó, que simplesmente faz o embed e dá um fit. Tá? Beleza. Depois que eu faço isso, tá, que eu chamei aqui o método train, aí ó, eu vou verificar aqui, tá? Vou abrir um arquivo chamado misinformationdetector.pickle como escrita e vou salvar, ó, o objeto mid, o objeto da classe misinformationDetector. Então eu vou gravar em disco esse misinformationDetector. Se a gente olhar aqui, depois que eu rodar esse código, então ele vai criar aqui, ó, aonde eu tenho o misinformationdetector.py, tá? Na mesma pasta, no mesmo diretório, ele vai criar, ó, misinformation_detector.pickle. Então, o meu modelo, ele está salvo, tá? Ou seja, o meu modelo treinado,
meu classificador binário treinado, a minha regressão logística, eu treinei e salvei em disco. Aí eu posso usar. Quando eu quiser usar, eu tenho um método aqui só para exemplificar o uso, tá? Quando eu quiser usar, eu simplesmente dou um open, ó, no arquivo misinformation_detector.pickle como leitura, né? Vou abrir como leitura. E aí eu faço model, uma variável model, recebe pickle.loadef. Então eu vou carregar o objeto da classe misinformation_detector. Aí eu simplesmente posso chamar model.predict e passo um determinado texto. Está aqui o método predict, tá? Que é o método que recebe um texto e devolve a probabilidade dele ter desinformação ou não. Beleza, então está completinho. Eu só preciso, no meu método principal aqui dessa classe, chamar o método treinar modelo. Então, quando eu executar esse arquivo, ele vai chamar o treinar modelo. O treinar modelo, ó, cria um objeto da classe misinformation_detector. Quando eu crio esse objeto da classe misinformation_detector, o método init é executado. Então, toda a parte de parametrização aí é realizada. Então, eu digo, baixo as stop words, o dicionário que eu vou usar, tá? Depois eu abro o meu dataset, separo, né, o texto do rótulo, tá? Então aqui pré-processo o texto, jogo nessa variável text, pego o rótulo, jogo na variável y e aí chamo o método train, que está aqui em cima, que simplesmente vai gerar os embeddings para os meus textos e chamar o método fit da regressão logística, né, do objeto que representa a regressão logística. Pronto, treinei o modelo, tá? Eu agora simplesmente vou gravar o modelo em disco, para depois poder usar, beleza? Então, quando eu executar esse código, aqui desse arquivo todinho, posso clicar aqui com o botão direito e mandar executar, ele vai gerar em disco, tá? Esse arquivo pickle, que é o meu modelo, é o meu classificador binário, né? Salvo em disco, né? Para que eu possa usar em outras aplicações. Beleza? Então essa foi a terceira etapa, né? Terceira tarefa que eu preciso cumprir para fazer uma aplicação em PyQt, usar um modelo de machine learning. Eu agora já tenho o modelo salvo, tá? Em disco. Então o próximo passo nós vamos desenvolver a aplicação em PyQt. Beleza? Ok, então a próxima etapa consiste em desenvolvermos uma interface gráfica para a nossa aplicação. Então eu vou abrir aqui o Qt Designer, tá? E vou abrir uma interface gráfica previamente criada, tá? Então está lá no nosso projeto. Então estou aqui na pasta Python Project Curso PyQt 6. E aqui nós temos esse formulário chamado Form Yara. Tá? Então, vou abrir aqui esse formulário. Beleza, um formulário bem simples, onde eu tenho uma label, que eu chamei aqui de L título, tá? Que tem o texto. Yara pega fake, classificador de textos. Beleza. Então, aqui do lado esquerdo, tem um componente que eu chamei de TB texto Yara, que é um componente de texto que não pode ser editado pelo usuário. Então ele vai ter esse conteúdo aqui, essa mensagem: olá, meu nome é Yara, sua assistente virtual, vou ajudar você a identificar a desinformação. Coloque seu texto na caixa e clique no botão enviar. Beleza. E aí o texto aqui continua, né? Vou aplicar toda a minha inteligência artificial e retornar a probabilidade de o texto conter desinformação. Beleza. Aqui eu tenho um outro label, tá? Chamado mensagem, e aí uma caixa de texto, tá chamando aqui Plain Text Edit, tá? O nome ficou Plain Text Edit, que é a caixa de texto onde o usuário vai colocar o seu texto, tá? Embaixo eu coloquei uma label, tá? Com o conteúdo entre com o texto contendo pelo menos 20 palavras, tá? Um botão de enviar, que eu chamei PB enviar, e eu tenho dois labels aqui embaixo, tá?
esse label aqui, que é que eu chamei de L-imagem, que eu vou colocar uma imagem aqui da Yara, né, para representar esse nosso componente, o nosso classificador, que é a Yara, tá? E aqui do lado, ó, um outro texto que vai ter o resultado, né, um outro label que vai ter o resultado, que eu chamei de L resultado. Beleza. Então, eu criei essa interface gráfica usando o Qt Designer, salvei, tá? E eu tenho a minha interface pronta. A próxima etapa consiste em desenvolver uma aplicação em PyQt que usa essa interface aqui, pega a mensagem digitada pelo usuário, envia para o classificador, recebe a resposta e exibe a resposta fornecida pelo classificador para o usuário. Beleza? Essa é a nossa próxima etapa. Finalmente, chegamos na nossa última etapa, a qual consiste em desenvolver uma aplicação em PyQt que exibe a interface gráfica criada previamente e utiliza o modelo de Machine Learning, o classificador binário, criado também anteriormente. Então, nós vamos utilizar esse exemplo 19 underline PyQt 6. Observe que nós estamos importando aqui do PyQt 6, tá? Os pacotes UIC, Qt-Widgets, beleza? Para fazer a interface gráfica com o usuário. Importando também o pacote Pickle, porque nós vamos utilizar para ler o nosso modelo de Machine Learning, o nosso classificador binário previamente desenvolvido, tá? E aqui eu estou importando também, ó, a classe Misinformation Detector, beleza? Que está nesse arquivo Misinformation underline Detection. Essa classe é a classe que nós utilizamos, né, para criar, treinar e salvar o nosso classificador, o nosso modelo de Machine Learning. Beleza, estou importando aqui. Eu tenho uma função principal, tá? Que simplesmente ela vai abrir o arquivo Pickle, misinformation underline detector.pickle. Ela vai dar um load, tá? E com isso eu carrego aqui essa variável model. Então, essa variável model vai ser uma variável da classe misinformation detector. Ok, eu tenho um método, né, uma função aqui para limpar a tela. Então, simplesmente eu faço formulário.lResultado resize e formulário.lResultado setText, uma string vazia, beleza? Para limpar aqui o resultado da predição. Beleza. Eu tenho também uma função enviar, tá? Ela recebe como parâmetro de entrada o modelo, ou seja, um objeto da classe Misinformation Detector. Em seguida, ela vai ler o texto digitado pelo usuário, formulário.plainTextEdit, que é o meu componente de texto, minha caixa de texto, onde o usuário vai digitar um texto, e aí eu converto, né, to plain text. Beleza. Em seguida, eu digo que modelo, tá, recebe a função principal, tá? Então, o modelo, quando eu chamo aqui a função principal, na verdade, o modelo vai receber, ó, o arquivo que está lá armazenado no Pickle, né? Então, ele vai receber um objeto da classe Misinformation Detector. Beleza. Então, aqui eu simplesmente estou chamando a função principal, que é a função que vai abrir o arquivo Pickle e carregar o modelo previamente salvo. Ok, depois eu posso fazer predições. Então, eu faço modelo.predict e passo o texto, tá? E ele vai me retornar P. Aqui eu estou printando P. P vai ser uma probabilidade desse texto conter desinformação. Então, valor entre 0 e 1. E aqui eu estou multiplicando esse valor, né, por 100 e depois convertendo para string para que eu consiga apresentar na interface do usuário. Então, aqui eu estou elaborando a minha resposta. A minha resposta vai ser a concatenação do texto, probabilidade de desinformação, 2 pontos, espaço, mais valor, ó, que é a probabilidade de desinformação, mais espaço, %.
Beleza, então nessa variável resposta eu tenho a resposta que eu quero exibir para o usuário. Preciso agora colocar essa resposta na interface gráfica. Vou colocar nesse componente, nessa label LResultado. Então eu faço formulário.LResultado, set text e aí a resposta. Ok. Na parte principal aqui do meu programa, do meu exemplo 19, eu simplesmente carrego aqui uma aplicação em PyQt, né? Crio uma aplicação em PyQt, carrego o formulário, o form iara.ui, tá? Aqui eu estou carregando uma imagem, que é o logo da Iara, esse logo _ Iara _ v2.png, e estou colocando essa imagem no componente que eu chamei de LImagem. Então, estou usando aqui LImagem.setPixMap, e aí passei a variável pixmap, que tem, né, a imagem que aponta para o PNG, para o arquivo PNG que está em disco, né, que tem a logo da Iara. E depois eu seto, tá, eu uso esse método setScaleContents, tá, para true, para redimensionar o tamanho do label LImagem, de acordo com a imagem que foi carregada. Beleza, em seguida chama a função limpar, e aí se o usuário clicar no botão enviar, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu estou associando ao evento de clique no botão enviar, eu estou associando esse evento de clique no botão pb enviar à função chamada função enviar, que é a função que simplesmente lê o texto digitado pelo usuário, né? Cria um modelo, né, a partir do modelo salvo no arquivo pickle, chama o predict, monta a resposta e exibe a resposta. Beleza. Então isso tudo vai ser executado quando o usuário clicar no botão pb enviar. Depois eu dou um show no formulário e um exec na minha aplicação PyQt. Show! Aqui como exemplo de texto, tá? Eu vou usar um texto que foi compartilhado inúmeras vezes durante a pandemia do Covid-19 aqui no Brasil, tá? Então, só copiei aqui para ficar mais fácil a exemplificação do programa. Ok, agora eu vou clicar com o botão direito, vou executar. Bom, vai demorar um pouco, mas vai aparecer aqui a tela, tá? Da interface gráfica que nós criamos, tá? Para usar aí o nosso classificador de desinformação. Então, aqui eu vou colar, tá, aquele texto que eu estou usando como exemplo, que diz o seguinte: Roberto Cabrini desembarca em Macapá para fazer uma reportagem sobre o superfaturamento de 5.000 em cima dos kits de Covid-19. Essa mensagem circulou aí bastante nos grupos de WhatsApp durante a pandemia no Brasil. É uma mensagem que claramente tem desinformação, já foi comprovado como uma mensagem que tem desinformação. Clico no enviar, tá? E aí, aqui no label embaixo, ele vai me dar a probabilidade de desinformação. Então, probabilidade de desinformação, 2,93,73%. Beleza. Pronto, está funcionando aqui a minha interface, né, para usar um modelo de machine learning previamente criado. Então, se você quiser que demore menos a carregar a interface gráfica, tá? Basta que depois que você tenha gerado aqui o misinformation detector.pickle, tá? Você comentar esse treinar modelo, tá? Se você comentar aqui, simplesmente salvar esse arquivo, da próxima vez que você executar o nosso exemplo 19, que carrega, tá, o modelo salvo, né, o modelo de machine learning previamente salvo, ele vai executar mais rapidamente, tá? Então, eu vou fechar aqui. Então, veja que ele executou agora bem mais rapidamente, tá? Então, eu só preciso, tá? E aí ele vai, funcionando normalmente. Então, eu só preciso desse
treinar modelo aqui que está na classe misinformation detect o pickle a primeira vez, né? Só preciso dele uma vez, que é para gerar o arquivo pickle. Uma vez que eu tenho o arquivo pickle já gerado, né, o meu modelo ele já foi serializado e armazenado em disco, então eu não preciso mais treinar o modelo novamente. Então eu posso comentar essa linha, tá? Eu só preciso dela uma vez, na hora que eu treino o meu modelo pela primeira vez e quero salvar em disco utilizando o pickle. Uma vez que o modelo está salvo em disco, pronto, eu posso comentar essa linha, tá? Que aí vai fazer a carga da interface ser mais rápida. Beleza? Então é isso que nós temos que cumprir, né? Todas essas etapas para fazer a nossa aplicação que usa uma interface em PyQt para utilizar um modelo de machine learning previamente treinado. Então, está aqui a nossa interface. Beleza, até a próxima, pessoal.